Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 3. Vamos ler apenas até o verso 7. Lucas 15, do versos 3 até o verso 7. Para ficar uma leitura mais contextualizada, vamos ler do versículo 1 também. Lucas 15, do versos 1 até o verso 7. Todos acharam? Digam amém. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Desde sexta-feira nós estamos trilhando nessa temática proposta pelo Ministério de Família, que lidera este ministério nesta casa, nesta comunhão. Estamos falando sobre família. Aperte este laço. Vira uma pessoa que está ao seu lado e diga assim: você precisa apertar o laço da sua família. E nesta noite, para apertarmos o laço da nossa família, para estarmos ajustando aquilo que nós precisamos ajustar, colocando em ordem aqueles princípios, aqueles valores que nós às vezes deixamos escapar no dia a dia da nossa correria da vida, eu quero colocar um subtítulo a esta mensagem, dizendo que nesta noite nós vamos falar sobre a parábola da família perdida. Diga assim: a parábola da família perdida. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos fala sobre algumas parábolas. Nos fala da parábola da ovelha perdida, nos fala da parábola das dracmas perdidas, nos fala da parábola do filho pródigo, e nos fala algumas parábolas que vêm trazer para nós alguns ensinamentos poderosos para as nossas vidas. O texto que nós lemos nos fala um momento em que Jesus, no seu ministério terreno, ele é questionado por alguns homens conhecedores da lei, porque ele se relacionava com pecadores, porque Jesus veio não para aqueles que estavam bons, mas ele veio para aqueles que estavam doentes, porque os bons não precisam de remédio. E as pessoas não entendiam a proposta da graça de Jesus, e chegavam perto dele, às vezes querendo questioná-lo, às vezes querendo pegá-lo com alguma pegadinha, e normalmente eram os religiosos, aqueles que estavam dominados por um sistema que aboliam da vida deles a manifestação da graça de Deus sobre a vida do homem. E nesse texto que nós lemos, Jesus fala e narra, trazendo alguns ensinamentos para esses homens, acerca de uma ovelha perdida. Ele faz uma pergunta: olha, qual de vós, que tendo 100 ovelhas, uma delas se perde, você não deixa 99 e vai atrás da uma perdida e procura até encontrá-la, e quando encontra, traz para sua casa, chama os seus amigos, os seus vizinhos, e faz uma grande festa e se alegra. Por quê? Porque aquela ovelha que estava perdida, ela foi encontrada, retornou para o seio do lar, para o convívio da família, para o convívio dos irmãos, e por conta desse resgate, houve e haverá mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende do que por 100, 1000, 10 mil justos que não precisam de arrependimento. Então Jesus fala sobre uma parábola, trazendo uma aplicação ao rebanho, falando sobre uma ovelha que se perdeu, uma ovelha que se desgarrou do rebanho que o pastor estava pastoreando. Quando eu olho para esse texto e começo a pensar em algo para a família, eu posso, sem sombra de dúvida, sem cometer nenhuma quebra de um princípio exegético ou hermenêutico, eu posso dizer que esta ovelha representa em muito as famílias que estão se perdendo nesta sociedade que nós fazemos parte. Nós estamos vivendo uma sociedade
E nós falamos sobre isso na sexta, no sábado, e vamos também introduzir uma sociedade onde as famílias estão se perdendo. Uma sociedade onde as famílias estão se desligando do ambiente de proteção, do ambiente de segurança, do ambiente de saúde emocional, espiritual, saúde física, relacional. Estão se perdendo em meio aos mares, às ondas, aos ventos que estão passando sobre a nossa sociedade, que vem trazendo consigo o interesse de destruir os valores que Deus estabeleceu para que a família possa permanecer sendo o maior projeto que Deus estabeleceu para uma sociedade sadia. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje é uma perda tremenda dos valores que Deus estabeleceu dentro das famílias. É muito comum, tem se tornado comum para nós que somos líderes de uma denominação, pastoreamos o presbitério que lidera uma congregação como esta, mas está sendo muito comum eu receber pais no meu gabinete, no gabinete que nós atendemos, e ouvirmos dos pais, do pai, às vezes da mãe, às vezes do casal, uma palavra que nos deixa até mesmo um tanto quanto estarrecidos. É muito comum nós encontrarmos pais que chegam, e o presbítero trouxe essa palavra aqui introdutoriamente falando, que chegam para nós e dizem: pastor, eu não sei mais o que fazer com o meu filho, eu não sei mais o que fazer com a minha filha, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos, porque eles não me ouvem mais, não me obedecem mais, o meu filho está me desafiando, me afrontando. E quando nós perguntamos assim: mas qual é a idade do seu filho? É muito comum ouvirmos os pais dizendo: olha, o meu filho tem 9 anos de idade, o meu filho tem 10 anos de idade, o meu filho tem 11, tem 12, tem 13, mas pastor, eu já perdi o controle sobre ele, eu já não domino mais a vida do meu filho. O meu filho sai às 7 horas da noite, às 19 horas, e chega 2 horas da manhã, e eu pergunto: qual a idade? 13 anos de idade. Quando nós ouvimos esses testemunhos, que são testemunhos estarrecedores, nós temos a comprovação de que as famílias estão se perdendo, que as famílias estão correndo de um lado para o outro, batendo a cabeça de um lado para o outro, buscando uma maneira de permanecerem juntas ao projeto de Deus, mas que estão sendo arrebentadas por valores que estão sendo disseminados na nossa sociedade chamada sociedade pós-moderna. Hoje, na nossa sociedade, existe um princípio que está destruindo muitas famílias e a nossa sociedade, que é o princípio do relativismo. Vivemos em uma sociedade onde as verdades se tornaram relativas. Não existe mais, na mente dessa sociedade pós-moderna, uma verdade absoluta. Para a nossa sociedade presente, toda verdade ela é relativa. Se toda verdade ela é relativa, logo a palavra de Deus não é a verdade absoluta, porque o objetivo dessa filosofia, o objetivo desta ideologia é justamente tirar, descaracterizar o poder inerrante da palavra de Deus. E quando a sociedade começa a entender que toda verdade é relativa, logo pecado pode ser para mim, mas para o outro não pode ser. Pecado passa a ser algo relativo, para um é, para o outro não é, dependendo do seu estado de espírito, sua maneira de pensar e do seu sentimento e do seu bem-estar, do seu bem-estar. Estamos vivendo uma sociedade altamente humanista, onde as pessoas estão tirando Deus do centro e se colocando no lugar de Deus. Hoje, o que se prevalece, o que predomina na nossa sociedade é você estar se sentindo bem. Se você estiver se sentindo bem, não importa como você esteja, o importante é que você esteja sendo satisfeito no seu querer, no seu pensar, no seu agir, mesmo que o seu sentir-se bem seja algo que venha ferir os princípios da palavra de Deus. E quando nós falamos sobre isso, nós não falamos visando apenas as pessoas que estão lá fora, mas nós falamos visando as pessoas que estão aqui dentro. Por quê? Porque infelizmente uma onda de teologia e de mensagens tem sido ministradas, convocando as pessoas para virem para a comunhão da igreja, porque aqui na comunhão você vai se sentir bem, aqui você vai ser assistido na sua necessidade, ainda que você seja assistido. Mas com isso nós vamos perdendo a centralidade do governo de Deus na nossa vida.
Porque você e eu devemos fazer parte da igreja, ser igreja do Senhor Jesus, participarmos de uma comunidade, não apenas para nos sentirmos bem, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui, que nós participamos e somos a igreja do Senhor Jesus, porque nós somos chamados não para sermos servidos, mas para estarmos servindo aquele que é Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a grande verdade é que os valores estão totalmente deturpados. E as famílias estão vivendo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, sem saber como agir. A grande verdade é que as famílias estão colocando as mãos na cabeça e clamando por socorro, clamando por ajuda, porque não sabem mais o que fazer. Essa semana eu conversava com um pai, e ele estava em um conflito muito grande com o seu filho, e ele está indo agora para a comunhão lá conosco na Igreja Batista Renovada. E eu comecei a conversar com ele, ele abriu o celular e começou a compartilhar comigo um áudio que ele estava conversando com o seu filho, de 22 anos de idade, a criança de 22 anos de idade. E naquele áudio ele tentando se justificar com o seu filho: meu filho, papai te ama, papai faz tudo por você. E quando o rapaz, a criancinha de 22 anos de idade respondia, dizia assim: papai, do senhor eu não quero nada, só quero o seu dinheiro para o senhor pagar a minha faculdade, acabar de pagar a minha faculdade, pagar o meu aluguel, pagar a minha passagem de ida e volta, porque ele estuda numa cidade fora de Cachoeiro do Itapemirim. E no áudio do WhatsApp, o filho dizendo para o pai: porque do senhor eu não quero mais nada, não quero conversa, não quero atenção, só quero o seu dinheiro. Quando aquele pai me mostrou aquilo, meu sangue um tanto quanto abençoado, talvez colérico, hemorrágico, sanguíneo, sei lá como é que é isso. Quando eu ouvi aquele áudio, eu disse assim para aquele moço: olha, meu irmão, e ele é um cara que eu conheço desde a nossa infância, tem uma amizade há bastante tempo, apesar de ele não ser da nossa igreja, está indo para lá agora, para a comunhão da nossa comunidade. Eu disse para ele assim: olha, meu amigo, meu irmão, e eu procurei me recompor, porque aquilo me ofendeu, ver um bebezinho de 22 anos de idade falando com o papai daquele jeito. Eu disse: olha, meu amigo, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse eu, porque cada um tem sua história de vida, de família, mas se fosse eu diria para esse bebezinho o seguinte: olha, bebezinho, então a partir de hoje papai vai trancar a sua faculdade, e o bebezinho vai pegar uma caixinha de picolé e vai vender uma caixinha de picolé, vai trabalhar, vai ralar para você aprender a valorizar o que é a vida, o que é a sua família. Mas quando eu falo sobre isso, eu falo sobre uma geração infantilizada, uma geração que está envelhecendo, mas permanece infantilizada. Filhos que crescem, mas que não se tornam adultas. Por quê? Porque as famílias estão perdidas. Filhos que estão dentro da casa do papai e da mamãe, e o papai e a mamãe chegam de manhã cedo para acordar, para vir para a escola bíblica dominical, na reunião, e acorda o bebezinho: bebê, ó bebezinho, está na hora de você ir para a escola bíblica dominical. Aí quando puxa o lençol, levanta aquele bebezinho barbudo de 36 anos de idade, que está debaixo da sombra da onipresença, não, na sombra da mamãe e do papai. Porque a sociedade está perdida, os valores estão invertidos, as pessoas não sabem mais o que fazer. As famílias estão vivendo um choque cultural, transicional, uma coisa que está vindo para tentar destruir as famílias. Hoje estamos vendo aí a multiplicação do pecado, da maledicência, da violência, do homossexualismo, do lesbianismo, o adultério se proliferando de forma assustadora em cima dos púlpitos, dentro da comunidade, e as pessoas não estão nem aí. A grande verdade é que a nossa sociedade está convulsionando, as nossas famílias estão convulsionando, as nossas famílias estão em meio a uma convulsão social, e nós estamos dentre esses desafios e vendo famílias se perdendo dia após dia. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque em meio a essas batalhas, essas lutas que nós estamos narrando, Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem um povo que faz um seminário para a família, tem um povo que investe na família, tem um povo que levanta a bandeira da família, tem um povo que não se encurva diante ao sistema que está aí corrompendo a nossa sociedade, mas permanece dizendo: eu vou morrer acreditando que a família é o meu maior projeto, e é o maior projeto de Deus para a minha vida. Por isso eu quero parabenizar você mais uma vez que está aqui, que participou desse seminário, porque você está dando uma prova cabal
de que você valoriza a família. Apesar da sua batalha, apesar da sua luta, apesar de repente nessa noite você estar aqui sozinho, porque de repente o marido não foi alcançado ainda, ou tem um filho que está na desobediência, porque a vida é feita de decisões, mas você está no lugar certo, com a proposta certa. Eu quero declarar que esta unção que está sendo liberada aqui sobre nós vai alcançar toda a sua família, toda a sua casa, e Satanás não vai prevalecer contra a sua casa. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, porque tem a igreja do Senhor Jesus que investe na família. É importante falarmos sobre isso, queridos, porque quando eu falo sobre isso eu até me emociono, porque eu tenho presenciado famílias que têm sido bombardeadas pelo diabo, famílias que estão vivendo, que passaram por uma situação de total aparente destruição, mas que quando se colocam na presença do Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele entra lá nas cinzas, lá nos escombros e restaura aquela família, restaura aquele casamento, liberta o filho das drogas, liberta o filho da prostituição, e daqui a pouco aquela família que estava perdida, ela é achada e volta a viver os melhores momentos que Deus preparou para as suas vidas. Por isso que eu gosto muito do profeta Ageu, quando ele diz no capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa será bem maior do que a glória da primeira. Eu não sei o que foi que aconteceu com você, eu não sei o que foi que aconteceu com a sua família, eu não sei qual é o nível de batalha que você está enfrentando no seu casamento, de repente com o seu filho. Pode ser que o seu filho tenha sido infeccionado ou infectado por esses vírus que estão andando na nossa sociedade, e você está aqui talvez levantando a mão, adorando ao Senhor, mas com a sua alma pesada, com um peso de tristeza, porque algo não está legal. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, permanece acreditando, porque você vai viver a unção da glória da segunda casa, que diz a Bíblia que é bem maior do que a glória da primeira, porque assim diz o nosso Senhor. Mas a grande verdade é que nós temos que resgatar os valores das famílias. A grande verdade é que nós temos que resgatar essa família que está perdida. A grande verdade é que nós temos que trazer para o centro nuclear da vontade de Deus a família que está se perdendo em meio a esta sociedade. Aí surge uma pergunta: como, pastor? Como resgatar a família que se perdeu? Como trazer de volta a família que se perdeu? Os valores que se perderam, a comunhão, a alegria, um ambiente gostoso, alegre, curador. Como resgatar isso? Como achar? Como trazer de volta? Nós aprendemos com esta parábola que nós acabamos de ler. Primeira coisa, se eu quero encontrar a minha família e trazer a minha família de volta para a minha casa, se nós queremos fazer isso, nós precisamos, e aí somos todos nós precisamos voltar a tratar a nossa família como a nossa prioridade número 1. Diga assim: se eu quero encontrar a família perdida, trazê-la novamente para o melhor de Deus, eu preciso voltar a tratar a minha família como a minha prioridade número 1. Claro, número 1 no campo horizontal, porque no campo vertical, Deus acima de todas as coisas, amém, irmãos? Os irmãos me entenderam, amém? Número 1, no campo do relacionamento, porque Deus acima de todas as coisas, dele a honra, a glória, o poder, o louvor e toda a adoração. Para a ovelha do texto nós lemos, que eu nomenclaturei como a família, para esta família que havia se perdido, Jesus faz a seguinte pergunta, está no versículo 4. Qual dentre vós, qual dentre nós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu e desiste no caminho? Foi isso que ele falou? Não, tem uma vírgula e termina dizendo assim: até encontrá-la. Está entendendo? Diga amém.
Se nós queremos resgatar a nossa casa e trazê-la para o altar de Deus, nós precisamos tratar a nossa família como a nossa prioridade número 1, abaixo de Deus. A parábola fala de um pastor que possuía uma boa justificativa, e acompanhe comigo aqui, uma boa justificativa para abrir mão daquela ovelha que havia se perdido, pois afinal de contas, este pastor possuía outras 99 ovelhas. Ele poderia dar uma boa desculpa e dizer: olha, não tem como eu ir atrás daquela que se perdeu, porque se eu for atrás da que se perdeu, eu posso perder as 99. Então eu vou ficar com as 99 e a um que se perdeu, vou deixar para que alguma coisa aconteça. Não, diz a Bíblia que ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Aplicando isso na família, Jesus está nos ensinando que as nossas atividades, preste bem atenção nisso, extrafamiliares, não podem ser a prioridade da nossa vida. A agenda do homem pós-moderno tem sido uma agenda cheia de compromissos. O que mais ouvimos hoje são as pessoas dizendo: eu não tenho mais tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo. Dizer que não tem tempo se tornou uma das principais respostas da nossa sociedade. Nós estamos sobrecarregando a nossa agenda com a faculdade, com a pós-graduação, com o mestrado, com o doutorado, porque afinal de contas o mercado está muito exigente e nós precisamos corresponder à exigência do mercado. Nada contra isso, estou falando sobre prioridade. Ah, eu preciso crescer profissionalmente, 98 motivos. Ah, eu preciso expandir a minha empresa. Eu preciso potencializar as minhas atividades eclesiásticas. Ah, eu preciso trocar de carro, porque afinal de contas o meu carro já ficou um tanto quanto defasado. Ah, não, eu já construí uma casa, mas está pequena, eu tenho que ampliar, ou tenho que comprar outra casa, quem sabe na praia ou no campo, eu tenho que fazer. Todos esses 99 motivos que nós criamos são legítimos e válidos. Mas se queremos resgatar a família que Deus projetou para nós, precisamos deixar de lado as nossas 99 justificativas e precisamos tratar a nossa família como a nossa prioridade número 1. Você está me entendendo? Diga amém. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. O que estamos vendo na sociedade presente é uma multidão de pessoas infelizes. Pessoas que andam nos melhores carros, que moram nas melhores casas, que possuem os melhores diplomas, mas que são infelizes. Por quê? Porque estão ganhando o mundo inteiro, mas estão perdendo a sua casa e a sua família. As famílias têm corrido atrás dos valores deste mundo e tropeçado nos valores de Deus. E o que temos visto é uma marcada pelo antidepressivo. Nunca uma sociedade esteve tão enferma emocionalmente quanto a sociedade que nós fazemos parte. Por quê? Porque as 99 obrigações, as 99 atividades que nós estamos colocando na nossa agenda estão sufocando o maior projeto que Deus estabeleceu para nós, que é a nossa casa e que é a nossa família. Mas quando Jesus fala sobre isso, ele vem dizendo assim: qual dentre vós é o homem que ainda que construa palácios, mansões, não deixa tudo isto e vai entrar atrás da sua família para resgatar o seu maior tesouro, que é a sua casa? Eu quero dizer uma coisa para você, para mim, para nós nesta noite, meu irmão, essa palavra já é quase que um clichê entre nós, mas nenhum sucesso na vida tem a compensar a destruição de uma família. Não adianta você deixar uma herança para o seu filho, uma fortuna de milhões aqui nessa terra, se você não deixar um legado de família e de bênção sobre a vida do seu filho. Aleluia. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos parar, pegar a nossa agenda, rever os nossos compromissos e começarmos a colocar prioridades. E a primeira coisa que nós precisamos colocar como prioridade é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos, é a nossa esposa, é o nosso marido, meu irmão. Porque se você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua família, você vai terminar um homem frustrado na sua vida. Precisamos deixar as 99 atividades, se necessário for, e voltar a olhar com mais seriedade para a nossa família. Quantos maridos que não conversam mais dentro de casa com as suas esposas? Quantos casais que não se assentam mais numa mesa para tomar um café?
Quantos pais que não se assentam mais em uma mesa para conversar com os filhos? Quantos pais que os filhos vão crescendo e quando ele olha, o camarada já está um barbudão e não percebeu que o filho cresceu, meu irmão. Tem uma história que um pai chega em casa e quando ele entra no quarto, tem um homem barbudo deitado na sua cama. Ele pega um porrete e pergunta: que homem é esse? E o garoto levanta e fala: pai, sou eu, seu filho. Porque cresceu e o pai não viu. Porque viveu a vida toda atrás do dinheiro, a vida toda atrás das 99 coisas que ele achava importante, que ele achava interessante. Aí, querido, eu tenho cansado de ver pais que têm fortunas na sua vida, mas o filho está nas drogas, o filho está na desobediência. Por quê? Porque às vezes nós corremos atrás das 99 e nos esquecemos do nosso maior tesouro, que é a nossa casa. Está entendendo? Diga amém. Não estou dizendo para você parar de trabalhar, não estou dizendo para você parar de estudar, nada disso. Estou dizendo para você colocar como prioridade número 1 na sua vida, a sua casa e a sua família. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite. Muitos dos irmãos não estavam aqui nem na sexta e no sábado. Eu disse na sexta e no sábado, me esqueci de dizer hoje. Eu vim a esse seminário, eu não vim aqui preocupado em trazer uma mensagem que eu copiei de um livro de um grande pregador. Não vim com isso, com essa intenção. Não vim aqui pensando em pregar uma mensagem para os irmãos ficarem alegres comigo. Não vim aqui com isso. Eu disse na sexta e no sábado que eu vim a esse seminário com a minha família, porque ao retornar para minha casa daqui a pouquinho, eu quero ter a certeza que eu vou poder olhar nos olhos da minha esposa, nos olhos da minha filha, nos olhos do meu filho, e eles vão dizer: tudo que papai pregou nesse seminário é o que ele está buscando viver dentro da nossa casa. E o pastor Josué Gonçalves, ele fala de uma diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para o outro. Legado é aquilo que você deixa no outro. Tem muitos pais deixando herança para os filhos, heranças que se perdem dentro de pouco tempo. Mas o que deve prevalecer é o legado que os pais deixam sobre os seus filhos. Eu quero dizer uma coisa que eu falo lá na nossa comunidade, eu quero repetir aqui nesta noite. Talvez quando eu morrer, espero que seja pelo menos daqui uns 100 anos de idade, daqui uns 100 anos. Mas quando eu morrer, talvez eu não deixe riqueza para Joyce, talvez eu não deixe riqueza para o Davi, mas o meu filho e a minha filha, eles nunca vão se esquecer, quando vierem em Vitória e passarem aqui na Reta da Penha, eles vão dizer: olha, eu participei de um seminário de família, onde o meu pai pregou ali, e as famílias estavam ali, adorando o nome do Senhor. Isso é legado, meu irmão, isso é legado, é transferência de unção, é lançamento da capa, e nós precisamos nos levantar como família, e dizer: eu vou deixar um legado sobre a minha geração. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Mas para isso a família tem que ser prioridade número 1. Vou te fazer uma pergunta retórica. A resposta fica para você. Qual é o nível da prioridade da sua casa? Talvez às vezes nós temos tempo para conversar com um amigo, para atender um funcionário, para atender tanta gente. E para dar atenção à nossa casa, nós sempre damos uma desculpa que não temos tempo. Os irmãos estão comigo que digam amém? Amém. Levante a mão direita para o céu e diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, mais do que nunca, a minha família será a minha prioridade número 1. Diga assim: se necessário for, eu abro mão da minha vida para ter a minha família no altar do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Obrigado, meu coração. Ela vai ficar com raiva de mim depois, mas dá salva de palmas para a Joyce. Trouxe um lencinho para o papai. Glórias a Deus. Como isso é bom, irmãos. Meu Deus. Uma sociedade onde os valores estão distorcidos. Nós, estando aqui nessa noite, ouvindo Deus falar com cada um de nós, que a nossa família é o topo das maiores conquistas que o homem pode alcançar nesta terra, é um privilégio muito grande, muito grande. Se nós queremos achar, reencontrar a família que se perdeu, segunda verdade, vou falar 3, daqui a pouco nós vamos orar. Segunda verdade, como achar essa família que se perdeu? Precisamos colocar sobre os nossos ombros
a responsabilidade pela família que Deus nos confiou. Diga assim: eu preciso colocar sobre os meus ombros a responsabilidade pela família que Deus me confiou. Olha o verso 5, o que diz: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. O grande problema da família perdida é que tem faltado no seu ambiente pessoas que de fato assumam a responsabilidade pelo dano causado. O grande problema é que nós recebemos uma síndrome adâmica no Jardim do Éden, que é a síndrome da transferência da responsabilidade. Quando a família começa a se perder, o pai culpa a mãe culpa o pai, os pais culpam os filhos culpam os pais, e fica um culpando o outro, cada um entrando no seu campo da sua racionalidade e se apegando ao seu orgulho, à sua vaidade e ao seu senso de justiça própria, para poder se inocentar do processo e transferir a responsabilidade do dano para outra pessoa. Essa síndrome de Adão, após a desobediência, tem prevalecido nos nossos dias, na nossa sociedade. É muito comum. E essa semana minha esposa recebeu um WhatsApp de uma pessoa que nós conhecemos, e ela estava dizendo no WhatsApp: olha, eu vou largar o meu marido, porque já estou casada há 22 anos e ele não muda. Eu vou largar o meu marido porque eu já falei com ele que ele tem que mudar e ele não muda. Eu vou largar o meu marido porque eu já dei oportunidade para ele mudar e ele não muda. Eu vou largar o meu marido porque desde que nós casamos ele é da mesma forma. E começou a dizer que iria largar o seu marido porque o seu marido não muda. E aí eu perguntei para minha esposa: minha filha, mas ela não vai dizer se ela também vai mudar ou não? Porque é muito fácil você transferir a responsabilidade, é muito fácil você atribuir a um outro o prejuízo, o dano causado. Mas na verdade, se nós queremos ter uma família resgatada, nós precisamos colocar sobre os nossos ombros a responsabilidade para esta restauração. Constam comigo que digam amém, digam glórias a Deus. Somos pessoas que transferem. Por exemplo, quando Lázaro morreu, e Jesus chega ali em Betânia, diz a Bíblia que tanto Marta quanto Maria, em tempos distintos um do outro, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. E é verdade, porque onde Jesus está, a vida permanece. Mas meio que transferindo a responsabilidade para Jesus, da morte de Lázaro, da morte daquela família. E às vezes nós, como bons cristãos que somos, também queremos transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. E falamos: Deus, por que isso? Deus, como é isso? Deus, para que isso? Quando na verdade nós temos que assumir a nossa responsabilidade e dizer: eu vou assumir o meu compromisso de trazer a minha família para o lugar que Deus quer que ela permaneça. Está entendendo? Diga amém. As pessoas de hoje em dia não querem mais assumir o ônus. Os pais estão transferindo a responsabilidade da criação dos seus filhos para tantas coisas. Hoje nós conversávamos, uma criança com 2 anos de idade já está ganhando um celular de presente. Os pais transferindo para as redes sociais, para a televisão, para as babás eletrônicas, uma responsabilidade que é dele. A falta de tempo a falta de tempo dada pela correria da vida tem feito com que os pais percam os seus filhos dentro das suas próprias casas, debaixo dos teus olhos e debaixo do seu nariz. Os pais estão consentindo, preste bem atenção nisso, é um seminário de família. Os pais estão consentindo que os seus filhos entrem em um namoro precoce, 10 anos de idade, 11 anos de idade, e o papai está abençoando o namoro dessa criança, uma criança imatura. E depois os pais vêm chorando, porque os seus filhos estão fugindo de casa com 12, 13 anos de idade, para morar com um namorado que conheceu pela internet. É a liberdade, é a libertinagem. Os pais estão achando tudo normal. Você não sabe o que aconteceu. A minha filhinha deu o primeiro beijo na boca dela. E qual é a idade da sua filhinha? Ela está com 10 anos de idade. Então a senhora aí acha isso uma gracinha, minha irmã? Acha isso bonitinho, meu irmão?
Seu filho pré-adolescente não sabe nem lavar a cueca ainda, não sabe nem pentear o cabelo, já está beijando na boca. Meus irmãos, nós precisamos assumir a responsabilidade sobre a nossa casa. Pode ser normal para quem quiser, pode ser normal para o mundo, pode ser normal para o vizinho, pode ser normal para o meu parente, mas na minha casa não é normal, porque a Bíblia diz que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas, e nós precisamos viver esse tempo que Deus determinou. O grande problema é que nós vamos transferindo a responsabilidade. Vamos dizendo, o meu casamento está assim, por causa dele. Os meus filhos estão assim, por causa disso. Minha esposa está assim, por causa daquilo. Não, meu irmão, chegou um tempo em que nós temos que fazer igual, aleluia, igual aquele filho pródigo. Quando ele chegou naquela situação, é terrível na sua vida, ele se levantou e ele voltou para a sua casa. Ele disse, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, eu não sou digno, mas eu voltei, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sei que a minha família está nessa crise, porque eu contribuí para essa crise. Eu sei que a sociedade está como está, porque eu tenho contribuído para essa sociedade, mas eu quero ser também, Senhor, o agente restaurador da minha casa e da minha família. O problema é que nós ficamos procurando quem é que colocou o fogo. A casa vem, pega fogo. Ao invés de o marido chegar e apagar, quer saber quem foi o incendiário. Quando na verdade, nós temos que dizer, não importa o que tenha acontecido. Não importa como esteja a situação. Não importa o nível do dano causado. Mas a partir da minha vida, a minha casa será uma casa edificada sobre a rocha. Está entendendo? Diga amém. Diga glórias a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Santo varão de Deus. Homens. Sabe por que nós precisamos assumir a responsabilidade? Eu disse isso aqui na sexta-feira, no sábado, se não me engano. Porque as pessoas mais difíceis de nós estarmos lidando com elas, somos nós mesmos. Diga assim, eu sou o meu maior desafio. Diga assim, eu sou o maior agente causador dos problemas na minha casa e na minha família. Está entendendo? Viver com Ezequiel Leopoldino da Silva não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Né, daria menos. Não se empolga. Agora, daria uma viver com ela mesma também não é fácil não. Viver com você viver com você mesmo é difícil. Eu tenho certeza que tem dia que você acorda querendo morder a sua orelha. Não é assim? Tem dia que acorda assim, querendo morder a orelha da gente. Qualquer sombra a gente já quer brigar. Porque somos seres humanos, limitados, falhos, carentes, mas servimos a um Deus que aperfeiçoa o caráter dele no nosso a cada dia. Quando nós reconhecemos que não somos melhores do que ninguém, quando nós assumimos a nossa responsabilidade no processo da restauração, quando nós paramos de transferir a culpa para um e para o outro e dizemos, olha, eu vou assumir, eu vou pegar a minha família, eu vou colocar sobre os meus ombros, haja o que houver, ainda que machuque os meus ombros, ainda que sangre os meus ombros, mas eu não vou deixar a minha família para trás. É uma questão de sustância, é uma questão de determinação, é uma questão de coragem, ousadia, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, me entenda de uma vez por todas. Marido, esposa, na sociedade que nós estamos vivendo, se você não tiver sangue nos olhos, faca nos dentes, faca na caveira, para guerrear contra essa sociedade pervertida, nós corremos o risco de sermos também varridos por esses valores. Mas Deus está levantando, aleluia, uma igreja poderosa, uma igreja corajosa, uma igreja destemida, que vai permanecer dizendo, na minha casa não vai ser diferente daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Queiram ou não, enquanto nós aqui estivermos, nós vamos dizer, a nossa família é uma família de Deus. A minha casa é uma casa edificada sobre a rocha. E eu vou ser o agente transformador da minha casa. Eu disse aqui que a família é um lugar de transformação. Porém, família que não transforma é família que deforma. Aí eu preciso perguntar para você,
a sua participação na sua família, o seu papel. Você é um agente transformador ou você é um agente deformador? A sua esposa hoje é melhor do que era quando você se casou? Ou tornou-se mais amarga do que de repente era? O seu marido hoje é melhor do que ele era quando se casou com a senhora, minha irmã? Ou ele piorou? Se isso aconteceu, a melhora, é porque você foi um agente transformadora ou transformador. Mas se o contrário é verdadeiro, é porque de repente você tem sido um agente deformador. E com isso as famílias e os filhos também, ao invés de serem transformados, eles vão sendo deformados. Mas glórias a Deus, porque lá em Israel, em Jerusalém, nasceu um que é carpinteiro. E aquele carpinteiro, ele chega, e ainda que esteja deformado, ele coloca a mão dele e faz com que tudo se torne novo para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dizer que nessa noite o Senhor está liberando uma unção de restauração sobre a sua casa, uma unção de restauração para o seu casamento, uma unção de restauração para a vida do seu filho, uma unção de restauração para a vida da sua filha, porque a sua casa é um ambiente de transformação para a glória do nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Terceiro e último princípio ou valor ou chave para a nossa reflexão de como acharmos a família que se perdeu, encontrarmos essa família. Terceiro e último, precisamos transformar, preste bem atenção nisto, precisamos transformar a nossa casa em um ambiente cheio de alegria. Diga assim: a minha casa precisa ser um ambiente cheio de alegria. Verso 6. E indo para casa, Jesus está dizendo isso aqui: reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha família que estava perdida. Porque já achei a minha ovelha que havia se perdido. E a minha família é a minha principal ovelha. Amém, queridos? Amém. Preste bem atenção em algumas coisas, daqui a pouco vamos terminar orando. Você já observou que na nossa sociedade, o ambiente em que mais conseguimos reunir os familiares e amigos são aqueles ambientes quando nós perdemos alguém da nossa família? São nos velórios e nos sepultamentos. Claro que isso acontece lá em Cachoeiro, Vitória não. Mas normalmente nós reunimos as famílias com mais facilidade para chorar do que para sorrir. Parece brincadeira, mas é uma constatação, é algo real. Eu sei porque nós estamos vendo há um tempo assim, os nossos troncos genealógicos estão partindo, os tios e primos. E ano passado nós nos encontramos umas 3 vezes, os primos legítimos, nos encontramos em velórios. E um desses primos, que também é pastor aqui em Vila Velha, ele disse: nós precisamos fazer um social para que os primos se encontrem, para que os filhos se reconheçam, porque nós só nos encontramos nos velórios. E eu disse: é verdade. Nós perdemos esta prática de reunirmos os nossos familiares e amigos, como nós fizemos hoje lá no Nils, para comermos um churrasco, um cachorro quente, embalados por uma boa conversa. As nossas casas têm se tornado casas sérias demais. Parece ser proibido ser feliz dentro de casa. Quando um filho sorri, você pergunta: está rindo de quê? Quando o marido chega todo feliz, a mulher: está aprontando o quê? Quando a mulher está toda feliz, o marido: gastou quanto no cartão de crédito? Porque parece que se tornou proibido ser feliz dentro de casa. Amém, irmãos? Amém. Antigamente, claro que não é da minha época, é da época dos antigos aí, dos dinossauros. Antigamente as famílias se reuniam num quintal da sua casa. Não tinham as tecnologias que temos hoje.
E ali, após um dia de trabalho, cada um contava uma prosa, uma piada, e o ambiente se transformava pela simples alegria de estar em família. Era assim ou não era os mais antigos aí? Quantos se lembram disso? Tu é velho, tu é velho, tu é velho, tu é... Vou sair corrido aqui hoje. Mas sempre tinha um tio engraçado, que contava uma piada, e aí todo mundo começava a rir em torno daquela piada, e os filhos cresciam em torno dos pais, em um ambiente de alegria. Não tinham nada, comiam inhame com mel, mas tinham alegria em viver em família. Amém, queridos? Mas nos dias de hoje, queridos, as pessoas mal param para conversar. O marido chega do trabalho, chega igual um Thundercast, já entra direto para o quarto, pum, tranca a porta. A mulher fala assim, ó, papai está zangado. Aí o filho vai para o quarto dele, pum, se tranca. Aí a filha vai para o quarto e tum, se tranca. E a mulher dorme na sala. Ou vice-versa. Porque perdemos a noção de que a nossa casa é um lugar onde a alegria deve prevalecer. Existem pais, como eu disse, que não conhecem mais os seus filhos. Existem filhos que não conhecem mais os seus pais. Eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui, queridos. Existem casas que parecem mais um sepulcro do que um lar. O santo varão chega bicudo, mudo e sai calado. Mas quando sai dentro de casa, dá um sorrisão para um amigo que encontra na primeira esquina da rua. Os irmãos estão comigo aqui, digam amém? Tem mulher que fica o dia inteiro no WhatsApp ou no telefone batendo papo com as amigas. Mas o marido chega e já põe um bicão. Já está lá com o cabelo todo amarrado e barbante. Camisa do deputado federal. Calça rasgada, fedendo alho. Sangue de Jesus tem poder, Senhor. Parece que cria um ambiente de terror. Tem marido que chega dentro de casa, quando ele abre a porta, ele pensa que entrou dentro do trem fantasma, ele retorna para casa, para a rua. A verdade é que estamos nos tornando pessoas sérias demais. Pessoas sérias demais. Pessoas carrancudas demais. Pessoas muito amarguradas na sua alma. As famílias estão se tornando famílias carrancudas. O ladrão da alegria tem entrado dentro de muitos lares e tem roubado o prazer de viver em família. Mas a partir de hoje, desse seminário, a coisa vai mudar na minha vida e na sua vida. A partir de hoje, o ambiente da nossa casa será um ambiente cheio de alegria. A partir de hoje, Deus enxuga dos seus olhos mulher, dos seus olhos marido, dos seus olhos filhos, todas as lágrimas, e Ele renova uma alegria no seu coração, em viver em família, e a sua casa será o lugar do milagre de Deus. Oh, aleluia! Eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Quem sabe o que está faltando para você, meu irmão? Quem sabe o que está faltando para você, minha irmã, no seu casamento? É apenas dar uma boa gargalhada, é apenas dar a mão à sua esposa e dar uma caminhada na pracinha e contar umas histórias, umas piadas alegres e começar a sorrir com os seus filhos. Precisamos trazer a alegria de Deus para dentro da nossa casa, irmão. Porque nós às vezes pensamos que servir a Deus é ser uma pessoa carrancuda, é ser uma pessoa mal-humorada, é ser uma pessoa que não se alegra. Mas eu quero dizer para você, nós somos o povo mais feliz desta terra. Nós somos as famílias mais felizes dessa terra. A sua casa não é um sepulcro, a sua casa é um altar, onde a alegria do Senhor é a sua força, e você não pode abrir mão disso. Temos que quebrar o clima de tristeza de dentro das nossas casas. As famílias estão dentro de casa, debaixo do mesmo teto, mas todo mundo aborrecido, angustiado. Meu irmão, minha irmã, vamos trazer a alegria de Deus sobre as nossas casas. Meu irmão, deixe de ser sério demais, carrancudo demais. Minha irmã, deixa fluir uma alegria no seu coração. Por quê? Porque aonde há um ambiente de alegria, o nosso Deus, Ele entra e opera maravilhas. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, dê um sorriso. Diga assim, se você esqueceu os dentes em casa, peça emprestado.
Aleluia! Aleluia! Vê se alguém esqueceu os dentes em casa aí, vê se alguém esqueceu. Empresta para ele, é comunhão, é comunhão, é comunhão. Nessa noite, meu irmão, quero dizer para você uma coisa aqui. Eu vou repetir o que eu falei aqui ontem no final. O diabo perdeu mais uma vez, porque ele tentou roubar a alegria da sua casa, ele tentou roubar a alegria da sua família, ele tentou roubar a alegria de servir ao Senhor, ele tentou roubar a sua alegria de ser casado, de ser pai, de ser mãe. Mas nessa noite há uma unção de alegria do nosso Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e nós vamos levantar essa bandeira em nome de Jesus. Aleluia! Faça uma programação diferenciada com a sua casa, meu irmão. Hoje é assim: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Parece até uma voz do além. Do além. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, amém, irmãos? A nossa moeda é a fé. Aí eu lembrei uma coisa, deixa eu abrir um parênteses. Vou abrir um parênteses e contar uma historinha para você rir mais um pouquinho. Eu vou terminar já. Um irmão veio da vigília, lá na favela do Rio de Janeiro. E aquele irmão do reteté, noite toda no manto. O irmão com a voz já estourada, rouco, nem saía a voz. Aí o irmão vem, começou a chover, ele pegou aquela capa preta, colocou aquela capa preta sobre ele, aquele capuz. E vem o irmão com a Bíblia debaixo do braço, descendo a favela. Quando chega perto de um cemitério, um ladrão vem e encosta uma pistola aqui nele assim, ó. Perdeu, mano, assalto. Aí levantou uma das mãos, a outra estava segurando a Bíblia. Aí o cara disse: passa para cá, celular. Aí ele falou assim: você pode até me assaltar, mas eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo. Quando ele olhou para trás, só tinha pistola, o cara, ó, vazou. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Esse mundo não pode apagar a alegria de servir ao Senhor. Se eu tiver com dinheiro, eu estou alegre. Se eu tiver sem dinheiro, a alegria é a mesma. Se eu tiver de carro, beleza. Se tiver a pé, beleza. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por último Ele se levantará. Oh! Não, num dia que eu receber um bom dinheiro, eu vou sair com a minha família. Meu irmão, pega esses 10 merréis que você tem no bolso, compra um hot dog, parte em 4 pedaços, mas sai com a sua família, vai se alegrar, vai ser feliz, vai dar glórias a Deus, porque você só tem um agora para viver em família. Está entendendo? Diga amém. Amém. Só tem um agora. Vou dizer uma coisa para você, santo varão, olha para cá. Homens! Homens! O escritor aos Hebreus, que eu não sei quem é até hoje, ele falou assim, ó, capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Sabe o que quer dizer isso, varão? Que você só tem um agora para namorar com a sua esposa aí, ó. Para curtir essa varoa que Deus colocou ao seu lado. Só tem um agora. E tem outra. Depois que desceu os 7 palmos, ela está livre para casar de novo, hein? Não é assim, presbítero? É até que a morte nos separe. Eu falo o seguinte: depois que Ezequiel juntar os pezinhos e as mãozinhas e descer 7 palmos, eu tenho até medo de falar isso. Senhor, tem misericórdia. Mas vou dizer, o próximo para chegar na Darilma, ele tem que beijar mais do que o beijo, ele tem que bancar mais do que eu banco, ele tem que fazer mais cafuné do que eu faço, tem que ser muito melhor do que eu, porque se for igual não tem jeito, porque eu trato bem da nega enquanto eu posso. É, moleque. Meu irmão, precisamos aplicar essas verdades simples nas nossas vidas. Você está esperando o que para ser feliz? Está esperando o que para curtir a sua família? Está esperando o que para passear com a sua família? Pastor, eu não posso ir para Gramados. Vai no Gramado, Kleber Andrade, deita com a família, olha para o céu, dá glórias a Deus, mas vive em família. Eu disse aqui ontem que eu faço viagem internacional, Cachoeiro, Marataízes, Cachoeiro.
Porque ser feliz, queridos, não é atender ao apelo dessa sociedade doente que está aí fora. Eu conheço pessoas que têm dinheiro para viajar o mundo inteiro, mas não tem alegria no coração. Eu conheço pessoas que nos recebem na sua casa, não tem nem onde sentar, mas quando você anda na casa dessa pessoa, a alegria está presente no espaço, no ar, no cheiro, no perfume daquela casa. Está entendendo? Diga amém. Então, desamarre essa carranca. Passa um ferro quente nessa cara de maracujá de gaveta. Seja feliz na sua casa. Seja feliz no seu casamento. Seja feliz na sua família. Marido, beije a sua esposa. Esposa, beije o seu marido. Eu sei que a barriguinha já cresceu, a coisa complicou, mas aproveita. Pai e mãe, abracem os seus filhos enquanto nós podemos. Vamos trazer os nossos filhos para debaixo das nossas asas. Por quê? Porque nós falaremos sempre que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor Jesus. Se você concorda, aplauda ao Senhor Jesus nesta hora. E se coloque de pé em o nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Eu já sinto coisas mudando aqui nessa noite na sua casa. Oh, aleluia. Eu quero dizer que quando você chegar na sua casa nessa noite, você vai perceber que a atmosfera da sua casa já mudou para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que você terá a melhor semana da sua vida a partir de hoje. Essa semana que se inicia. Porque você vai sair daqui como eu, dizendo: a minha família é a minha prioridade número 1. Diga assim: a minha família é a minha prioridade número 1. Diga assim: eu vou colocar sobre os meus ombros a responsabilidade do cuidado da minha casa, da minha família, da família que Deus me confiou. Diga assim: eu serei um agente transformador. A minha casa será um ambiente cheio da alegria, da alegria, da alegria, da alegria do Senhor. Glórias a Deus.